Pai do Senhor, meus irmãos, estarei falando com vocês essa reflexão, porque o Senhor Jesus está à porta e vamos despertar no nosso sono, vamos buscar mais o nosso Deus e despertar, desperta igreja. O sono da desobediência. Jonas capítulo 1, versículo 1 a seguir. E veio a palavra do Senhor a Jona, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, e pegou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. Queridos, além de fugir da forma rebelde da responsabilidade que Deus tinha dado a Jonas, observamos que a atitude dele foi a de ser extremamente indiferente. Além de não ir pregar aos ninivitas, a desobediência dele provou uma grande tempestade que atingiu outras pessoas no barco em que ele fugia. Amados, a ação de Jonas traz para aqueles que são desobedientes várias consequências, como financeira e pessoal, pois a pessoa desobediente acha que está tudo certo, que não precisa ficar prestando conta de nada, mas não vê que sua vida está um caos por causa do sono da desobediência, pois a pessoa rebelde faz coisa que desagrada a Deus e não está nem um pouco preocupada em se arrepender. Amados, Jonas simplesmente dormiu. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. A indiferença de Jonas o tornou insensível. Assim ocorre também conosco, quando somos indiferentes para com os objetivos da missão de Deus e para com os próximos. Ficamos incapazes de agir com energia e boa disposição. Queridos, muitas vezes caímos em um sono da desobediência, dormimos como se nada tivesse acontecendo. Enquanto os descrentes daquele barco oravam a Deus inexistente, Jonas, o profeta do Deus verdadeiro, indiferente, não foi capaz de sequer de orar ao Deus, o Todo-Poderoso. Amados, estarei falando com vocês sobre o sono da imoralidade, que se encontra em Juízes capítulo 16, versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e raspou-lhe as 7 tranças dos cabelos da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amados, segundo a Bíblia, a imoralidade sexual é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher, dentro do casamento, com amor e respeito. Tudo que se desvia desse padrão é imoralidade sexual. Amados, tome cuidado com a pornografia. Satanás tem usado essa ferramenta em nossos dias para escravizar as pessoas e conduzi-las a uma vida de imoralidade ainda maior. Amados, a imoralidade sexual não é brincadeira. As consequências para você e para as pessoas à sua volta podem ser muito graves. Transtorno emocional, doença sexualmente transmissível, perda de confiança das pessoas, destruição de famílias, gravidez indesejada, sentimento de culpa e abandono, perda de comunhão com Deus. Queridos, Sansão teve graves consequências por causa do sono da imoralidade. Uma delas foi ao revelar seu voto de narizeado para Dalila. O Espírito do Senhor o deixou.
furaram os seus 2 olhos, virou escravo dos filisteus, mas como Deus é um Deus de misericordioso, teve misericórdia de Sansão. Depois que ele se arrependeu dos seus atos contra o Senhor, seu Deus, Jeová deu a vitória para ele, dando sua força de volta, e com isso ele matou todos os filisteus que estavam com ele no templo. Glória a Deus. E você, meu querido, se confessar a sua imoralidade ao Senhor Jesus Cristo, Ele vai te perdoar. Sim, Deus não só perdoa quem comete imoralidade sexual, mas também pode restaurar sua vida. Quando a pessoa se arrepende e se decide seguir a Jesus de todo o coração, Deus perdoa seus pecados, não importa o que seja. Glória a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9. O sono da morte espiritual. João capítulo 11, versículo 11. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Amados, vamos entrar no detalhe. O que é a morte física? Vejamos, o que é a morte biológica? Fisicamente falando, é a falência dos órgãos que animam um ser humano. E, quando se dá esse esgotamento, ocorre a morte do corpo físico. Nosso corpo espiritual desliga-se do corpo físico, ficando então o físico como uma matéria inerte, decompondo-se com o passar dos dias. Queridos irmãos, vejamos, esse versículo que fala sobre o sono espiritual, no nosso tempo, é um deles. Isso dizia e depois lhe acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu. João capítulo 11, versículo 11. Observe que Jesus afirma que Lázaro adormeceu. Jesus estava falando que a alma do morto Lázaro estava dormindo. É o que acontece muito em nosso meio evangélico. Muitos estão dormindo, não sentem mais a presença do Espírito Santo. Vão no culto só para reclamar da pregação do pastor e dos irmãos do som, parecendo uma geladeira. Não presta atenção na palavra de Deus que está sendo ministrada. Jesus esclareceu logo à frente, em João capítulo 11, versículo 14. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. É o que acontece no nosso meio. Fogo está pegando, o Espírito Santo está renovando, e o crente com sono da morte está dormindo espiritualmente, falando que o culto está muito morno, que Deus poderia usar mais o pregador, e não vê que ele está no sono da morte, aonde quem pode ressuscitar esse amado é só Jesus. Glória a Deus. Outro texto também muito usado para embasar o sono da alma é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis com os demais, que não têm a esperança. Paulo está falando nesse texto que as almas dos parentes daqueles pessoas estavam dormindo. Também não. Note o contraste que Paulo faz com a palavra vivo no verso 17. O foco de Paulo aqui é a morte física e como ela não é o fim da nossa vida. A Bíblia usa muitas palavras diferentes para descrever a morte. Por exemplo, adormeceu, João capítulo 11, versículo 11. Atos 13, versículo 36. A pessoa dormindo tem a mesma postura de uma pessoa morta, fica deitada. O sono da morte não é o fim da história. Na tumba, Jesus disse a Marta, irmã de Lázaro: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Glória a Deus. Aqueles que morreram em Cristo dormem na sepultura, mas ainda têm um futuro brilhante. Aquele que conta até mesmo os cabelos de nossa cabeça e nos guarda na palma da sua mão, não esquecerá de nós. Poderemos morrer e voltar ao pó, mas o registro de nossa individualidade permanece claro na mente de Deus. E quando Jesus vier, tocará a trombeta e acordará o justo do sono da morte, da mesma forma que fez com Lázaro. Glória a Deus. O sono da desobediência de Jonas, observamos que a atitude dele foi a de ser extremamente indiferente. Além de não ir pregar aos ninivitas, a desobediência dele provocou uma grande tempestade que atingiu outras pessoas no barco.
Então, meus queridos, vamos obedecer à palavra do nosso Deus e seguir praticando seus ensinos, pois a sua palavra fala em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E também, queridos, que sejamos cumpridores dos seus ensinamentos. Glória a Deus. E sobre o sono da imoralidade, sua palavra nos deixa esse alerta. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça, porque bem sabem isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 6. Glória a Deus. Queridos, vamos nos arrepender de qualquer ato que não agrada a nosso Deus e clamar ao Senhor Jesus, que ajude a cada dia a ser mais santo através do seu sangue, pois o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Amados, vamos clamar ao Senhor Jesus para nos despertar do sono da morte, pois tem muitos que estão dormindo, esquecendo que Jesus está voltando. Mas hoje Ele mesmo manda falar para você que está no sono da morte, em sua palavra, Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos acordar do sono da morte, pois assim que ele chamou seu amigo Lázaro, que estava morto, e reviveu, para a glória de Deus. Ele fala também a todos que estão dormindo, que é a hora de despertar e buscar o seu reino, pois sua palavra fala em João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crê tu isto? Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu agradeço por essa oportunidade.